Fux será a salvação de Bolsonaro? Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e professor, e vou tratar com vocês um pouco sobre isso. Veja bem, agora eles vão julgar o Bolsonaro, vão julgar o núcleo duro, lá na primeira turma do STF, e todos esses estão sendo acusados de diversos crimes, vamos dizer assim, menores, mas sobretudo de golpe de Estado e abolição violenta do Estado. Tanto eles, agora no processo do golpe, estão sendo julgados, quanto os réus do dia 8 foram julgados. O que impulsiona, o que faz com que a pena deles seja tão alta, de todos eles, é justamente a soma desses dois crimes, abolição e golpe de Estado. E veja, tem um problema aqui que é técnico, que é antigo, que a gente já vinha falando há muito tempo, mas que o Fux agora saiu na imprensa dizendo que está avaliando se esses dois crimes, um não seria absorvido pelo outro. É pior que isso, Fux. Um é o outro é um crime só. Note só, golpe de Estado e abolição. Vamos lá, é possível dar um golpe sem abolir o Estado? É possível abolir o Estado sem o golpe? Você imagina isso? Então assim, o Estado agora foi abolido. E como é que você fez isso? Eu não sei, caiu um raio aqui, veio Não tem sentido. É óbvio que é com golpe que se vai abolir o Estado. E como é que se dá o golpe sem abolir o Estado? Dei um golpe, agora é um outro Estado, mas o anterior não foi abolido? Bom, então não faz sentido. É óbvio que se você vai abolir, você deu um golpe. Se você der um golpe, você vai abolir. É a mesma coisa. É um crime só. Nem sequer um absorve o outro. É que um é o outro. Bom, e não dá para você punir as pessoas por um crime só, duas vezes. É o que a gente chamaria em direito de bis in idem. Não dá para punir duas vezes, bis, pela mesma coisa, idem. É isso. Então, esse é o ponto. O parlamento, quando aprovou esses dois crimes, como se fossem independentes, errou. E depois a assessoria do Bolsonaro errou também, quando sancionou, permitiu que esses crimes fossem adiante em 2021, era o Bolsonaro que estava no poder, e não vetou esses dois crimes seguirem adiante. Seguiram e agora caíram no colo do STF, que usa marotamente, espertamente, esses dois crimes para impulsionar, catapultar a pena de todo mundo, todos os réus do dia 8 e todos os réus do inquérito do golpe. É dessa forma que eles pressionam essas pessoas todas e fazem com que elas tenham essas penas gigantescas. Se você somar golpe com abolição, dá esses 20 anos que todo mundo agora está tendo. A chance de haver uma reversão agora com o julgamento na primeira turma é nenhuma. Eu já antecipo. O Moraes vai continuar votando agressivamente, porque ele está totalmente fora da casinha. Acho muito difícil que os demais ministros, que até agora aplaudiram de pé o ministro Moraes, voltem atrás. Seria um batom na cueca daqueles, acho que não vai acontecer. Mas o Fux, que tem aberto ali na primeira turma uma divergência, é possível que mantenha essa divergência e faça isso que ele anunciou na imprensa fazer. Vai tratar um crime como se absorvido pelo outro e com isso as penas de todos eles seriam reduzidas praticamente pela metade no mínimo, se golpe de Estado e abolição para o Fux for tratado como uma coisa só. Um absorvido pelo outro na visão do Fux. Para mim nem é isso, é o outro, mas tudo bem, dá na mesma. Então as penas seriam divididas pela metade, com isso abriria uma divergência na primeira turma, que tem os 5 ali, né? Desses 5, 3, vamos lembrar, são suspeitos, Dino, Zanin e Moraes, e é a turma que vai votar com ele, e, bom, tem ali também o Fux, que vai abrir essa divergência. Aberta essa divergência, é possível que isso siga ao plenário, que os 11 julguem essa divergência. A jurisprudência do STF não permite que essa divergência seja julgada, dirão alguns. Bom, a jurisprudência do STF, sinceramente, hoje é qualquer coisa que eles queiram. A jurisprudência do STF não existe mais. Nós vivemos um tempo de jurisprudência de exceção, como eu tenho dito. Eles julgaram lá atrás, em 2019, eles inventaram uma jurisprudência inexistente e a partir disso foram colocando tijolinhos em cima de algo que estava errado. Se você coloca tijolinhos em cima de algo que está errado, você cria uma jurisprudência errada, uma jurisprudência de exceção, como eu tenho dito. E com isso eles podem fazer o que eles quiserem. Então, se eles não quiserem levar para o plenário, não vão levar, mas se quiserem, conseguem levar. E no plenário, os 11 talvez consigam fazer com que essa divergência se alimente e essas penas diminuam, ou até mesmo se extinguam, ou
até mesmo entendam que não houve o golpe, não sei. Pode ser que o Moraes, ou pelo menos o entorno, o núcleo duro do Moraes, pressionado pela Magnitsky, pressionado pelos Estados Unidos, na primeira turma, condene Bolsonaro e todo mundo. Mas abra esse caminho de divergência com o Fux para que levem para o plenário, e lá no plenário os demais, para se afastar do Moraes e reforcem a divergência e até, quem sabe, afastem a condenação do Bolsonaro e do núcleo duro do bolsonarismo e de todos os que estão aí nesse processo de golpe. E até mesmo, se isso for feito, por consequência de todos os réus do dia 8. Seria uma espécie do STF promover anistia e uma certa pacificação pelas próprias decisões deles, pelos ministros que não querem se identificar com esse núcleo duro formado dentro do STF por, sobretudo, Moraes, Gilmar, Barroso e alguns outros. Bom, isso vai acontecer? A gente não sabe. Seria interessante que isso pudesse acontecer dentro do próprio STF, pelo próprio STF. A parte ruim disso é que o ministro Moraes, com isso, com certeza, desejaria permanecer no cargo. E o impeachment, enfim, talvez essa seja o pedido dele, não seguiria adiante, ou um afastamento dele não seria pedido pelos seus colegas. Bom, não se sabe. Mas vamos ver, se o STF tiver essa saída, essa pode ser uma saída alternativa aos ministros chegarem e rifarem o Moraes, expurgarem ele para fora da corte, para alguma embaixada, sabe-se lá onde, algo do gênero, pedirem para ele sair, ou o impeachment e a anistia seguirem de uma forma mais traumática pelo Congresso. Talvez essa seja uma terceira saída, mas para isso acontecer é necessário que o STF entenda o problema. E, sinceramente, eu não sei se eles entendem. A gente tem visto até dizendo que eles vão dobrar aposta, que eles vão punir empresas americanas. Então, é difícil porque o STF vive tão fora do mundo, tão num castelo. Eles se sentem tão prepotentes, tão agigantados, que uma saída política exige um pouco de humildade. Um bom acordo é aquele em que todos perdem, como diz um amigo meu. Não sei se eles estão dispostos a perder. Talvez quem não queira perder tenha de ser perdido, tenha de alguém impor a perda. É isso. Vamos lá aguardar. Se você gostou dessa análise, curta, compartilha com seus amigos, inimigos, para que eles todos venham aqui assistir e falar bem ou mal. Um abraço.